Boa tarde. No Espaço Livre desta quinta-feira, dia 26, repercutimos os desdobramentos da pandemia do Covid-19. As discussões estão acirradas em todas as esferas de governo e na sociedade. Opiniões divergentes dos governos federal, estaduais e municipais sobre a forma que a situação vem sendo conduzida, com o fechamento de comércios, suspensão de aulas e até o controle e bloqueios em cidades. De um lado, a preocupação maior é manter a saúde pública e diminuir ao máximo o contágio e o número de mortes. Por outro lado, a preocupação também é o colapso na economia do país. Em seu pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a reabertura de escolas, o fim do confinamento e ainda culpou a mídia por histeria. Em outro trecho, ele defendeu a volta da normalidade no país, citou algumas poucas autoridades estaduais e municipais e pediu que elas abandonassem o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Reproduzimos agora no Espaço Livre um trecho da fala do presidente. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. Nesta quarta-feira, em videoconferência, o governador de Minas Gerais participou junto com outros governadores de reunião com o presidente Bolsonaro. Em sua rede social, Zema explicou sobre os assuntos discutidos, mas evitou polemizar o discurso do presidente. Acabei de participar agora de uma videoconferência com o presidente Bolsonaro, com vários ministros e também com os governadores Dória,
Witzel e Casagrande, os 4 governadores da região sudeste. E o tema não poderia ser outro, foi o coronavírus. Quero lembrar que em Minas Gerais nós estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. Inclusive, mencionei isso com o ministro Paulo Guedes. É importantíssimo nós termos algumas medidas neste sentido com uma certa urgência. E levei também os pleitos de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que está sendo fortemente impactado. Vamos ter, caso essa situação perdure, uma queda na arrecadação de ICMS da ordem de 7,5 bilhões de reais. Isso seria catastrófico para o nosso estado. Corresponde a 2 folhas de pagamento que o estado arca mensalmente. E dentro disso levei o pleito de que o governo federal tente antecipar os recursos da Lei Candir, tente encaminhar e fazer com que o Congresso aprove o quanto antes o projeto Mansueto, que vai ajudar os estados endividados. Enfim, foi uma reunião bastante produtiva e eu tenho certeza que Minas e o Brasil estão tomando as medidas certas para que nós venhamos a superar esse que talvez seja o momento mais difícil das últimas décadas. E no Espaço Livre, vamos agora com a participação do professor e sociólogo Isaías Pascoal. Eu, em toda a minha vida, nunca vi uma situação como esta, de reclusão das pessoas, de paralisação das atividades, sobretudo das atividades econômicas. Acho que a última vez em que isso aconteceu foi lá na Segunda Guerra Mundial, mas de lá para cá, a despeito da gente ter tido alguns problemas e algumas outras epidemias e pandemias, a gente não chegou ao ponto em que nós estamos hoje. Quer dizer, esta situação está nos obrigando a um afastamento da convivência social e das atividades econômicas, e isso, claro, traz consequências. Há consequências econômicas que no mundo inteiro nós devemos ter uma desaceleração econômica, uma queda econômica que pode levar o mundo à beira da recessão ou talvez até um aprofundamento disto. E em nível social, nós estamos tendo que aprender a viver reclusos, né? Sem contatos sociais, sem atividades de sala de aula e outras coisas mais. É claro que isso é uma coisa muito ruim, porque nós estamos acostumados à vida solta, a fazer o que a gente tem que fazer, e aí, de repente, a gente é obrigado a ficar nessa situação. Mas a gente não tem o que fazer, porque num momento como este, quem não entende dessas questões de pandemia, epidemia, de infecções, quem não é da área de saúde ou não faz pesquisas em infectologia, qualquer opinião é opinião de leigo. Então, vá, por exemplo, que uma pessoa não acredite nisto e saia por aí, quer dizer, ela pode estar sujeita a pegar a infecção e transmitir para os outros. Então, me parece assim, olha, que nesse momento é hora de nós confiarmos nas pessoas que têm formação na área. E o que essas pessoas estão dizendo? Estão dizendo que por um certo tempo nós vamos ter que evitar contato social para que a pandemia não se dissemine ainda mais no meio da sociedade. Essas pessoas, médicos, infectologistas, eles estão embasados em princípios da ciência. Então, se os ouvintes da Rádio Difusora emitem uma opinião e nós não somos formados nessa área, é opinião de leigo. E eu vejo também que autoridades de instituições de saúde, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sugeriu que essa reclusão, e vejo no mundo inteiro, da China, onde nasceu a pandemia, ao Japão, Coreia, Itália, Espanha,
Mesmo nos Estados Unidos, que tem um presidente intempestivo, ele também adotou medidas nesse sentido. Vejo, por exemplo, que na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson, em princípio não estava muito afim, mas diante dos dados, ele resolveu agir nesse sentido. E aqui no Brasil, eu vejo que governadores como os de São Paulo, Rio, Minas, vejo que prefeitos da região, aqui inclusive aqui da região de Ouro Fino, tomaram as medidas cabíveis e tudo mais. Então, me parece assim, nós não temos saída agora, nós vamos ter que passar por uma situação em que a gente tem que evitar a disseminação desta pandemia. Daqui a uns tempos nós vamos reavaliar isso e verificar se dá para voltar às atividades ou não, de modo que voltar agora por nós mesmos ou por uma opinião leiga, eu acho demasiado temerário. E em relação à presidência da República, a gente viu um pronunciamento que eu acho por demais temerário, que contradiz, inclusive, as ações do seu próprio ministro da Saúde. Quer dizer, a gente vinha elogiando o ministro da Saúde, o Mandetta, que ele estava fazendo um bom trabalho e tudo mais, mas as ações do Bolsonaro têm sido ações muito intempestivas. Tem hora que ele concorda com o ministro, tem hora que ele volta nas suas opiniões e desrespeita os protocolos médicos. No fundo, eu acho que o Bolsonaro ele tem a convicção de que essa pandemia, ela não tem a força que estão dizendo que tem, e vejo que além dessa opinião dele, que ele cede a muito custo para depois, alguns dias, voltar a desfazer tudo, eu acho que ele está de olho numa coisa que é essencial. O Bolsonaro conta muito com o crescimento econômico do Brasil para ele ter legitimidade diante da população. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, é claro que o PIB brasileiro vai cair. As projeções eram de crescimento de 2% neste ano. Quer dizer, já estão próximas de zero e, segundo alguns economistas, é possível até que a gente tenha uma pequena recessão. Isso, para o Bolsonaro, é uma situação muito complicada. Daí, eu acho a explicação para o pronunciamento, que me parece um pronunciamento muito desastroso. Não é à toa que as críticas vieram de todos os lados, sei que prefeitos e governadores não concordam com ele, e sei, inclusive, que ele ultrapassou um limite que a gente já vinha percebendo, mas que hoje ficou muito claro. A gente se pergunta, e eu vou dar inclusive a resposta, será que o Bolsonaro tem condições técnicas e psicológicas de ser presidente de um país? Olha, hoje está me parecendo que não. É uma pessoa intempestiva. Veja, num dia ele faz uma medida provisória que no dia seguinte ele tem que desfazer. E contra todas as convenções, ele vai em público e diz que tudo isso aqui é armação. Quer dizer, em torno do Bolsonaro existe um grupo muito ideológico que acha que isso é conspiração da China, que a China está querendo dominar o mundo. Olha, nós temos que ter consciência crítica, nós temos que ter mais discernimento em relação às coisas. E eu acredito, inclusive, que para os seguidores do Bolsonaro, eles devem repensar as suas ações no sentido de começar a moderar isso no seu próprio presidente. Por quê? Porque os bolsonaristas mais radicais estão tendo um comportamento que eu criticava muito, inclusive aqui na radiodifusora, em torno dos seguidores do Lula. Quer dizer, não pode ser assim. Tudo bem a gente gostar de uma liderança e tudo mais, mas essa liderança, ela tem que ser acalmada, ela tem que ser moderada. E eu não vejo isso acontecendo hoje. Então, eu creio que foi ultrapassado um limite muito perigoso e creio que o Bolsonaro, neste momento, ele perdeu as condições de um líder nacional. Ele já vinha perdendo, mas ficou claro para todo mundo. Acho um desastre e acho, inclusive, que cria uma exasperação na sociedade. Eu vejo, por exemplo,
várias pessoas que convivem comigo e nas redes sociais, um sentimento de exasperação. E isso, eu pergunto, é bom para o nosso país? É claro que não é. Então a gente tem que ter mais cabeça, a gente tem que ter mais união, porque o momento que nós estamos vivendo é de muita loucura. E, claro, isso não faz bem para o nosso país. O Espaço Livre termina aqui. Para você, uma boa tarde e continue na Difusora.